I'm missing you so much. You turn on my imagination. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 18 de dezembro, né? Estamos chegando realmente ao finalzinho do ano e a gente não postava aqui no canal já havia algum tempo, né? Mas isso tem uma explicação bastante razoável, que é a nossa correria em preparar aquela questão do refúgio, que hoje já não é mais segredo para ninguém, né? E a gente foi até o local, adquirimos a área e a gente segue com as providências no que tange a formação da Fundação Nós Universo, para que ela possa subsidiar a construção lá dos abrigos reforçados, né, dos módulos de segurança, como a gente batizou finalmente aí, e para que tudo esteja pronto até final de 2019, né? Já entrando meio que direto no assunto, eu acho que a cada dia que passa, eu acho que a gente consegue enxergar, através principalmente do clima, as alterações que vem acontecendo. E eu queria fazer um apelo a vocês, de um modo geral. Existem algumas pessoas que aos poucos vêm percebendo, vêm concatenando os fatos, pegando uma informação climática, pegando uma informação ligada à geodinâmica do planeta, vão encaixando uma coisa na outra e percebendo que, de fato, há uma mudança muito grande em curso. Agora, o apelo que eu queria fazer na realidade é que, assim, vocês não precisam ficar vinculados à internet para ter algumas certezas e algumas convicções, para se convencerem de determinadas coisas. A internet está carregada também de porcaria, tá certo? A gente está aqui no YouTube, mas a gente sempre que possível traz informações fidedignas, existe um embasamento científico para poder falar o que a gente vem falar para vocês. A gente não está aqui por causa dos 15 minutos de fama ou qualquer outra coisa assim. A gente está aqui realmente para divulgar, para discernir o que é correto em termos de informação do que não é, e principalmente abrir a consciência de todos. Foi esse o nosso propósito desde o começo, desde o momento que nós pisamos numa primeira rádio para começar a fazer o nosso primeiro programa. Então hoje aqui no YouTube nós temos uma certa reputação e a gente pretende continuar com isso, honrando a confiança de vocês até o final. E por isso mesmo eu não posso deixar de comentar aquilo que para muitos, graças a Deus, já é óbvio, mas para outros ainda não é tão óbvio assim, que são as mudanças pelas quais o nosso mundo está passando, e muita gente insiste em dizer, ou pelo menos achar, que é normal, né? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Eu tô de costas para o monitor, eu não sei se a imagem vai ficar boa, então eu vou colocar a imagem para vocês verem, e depois eu vou virar para trás para ver se está bem enquadrado para vocês, tá certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Vocês estão percebendo o tamanho dessa mancha amarronzada que tem aqui? Que na verdade é avermelhada. Aqui é o Brasil, continente sul-americano, tá certo? Essa grande mancha avermelhada aqui é a mancha que indica a mudança da temperatura na superfície do mar, do Oceano Atlântico aqui no Brasil. Isso significa dizer que o oceano está aquecendo cada vez mais. E a gente já vinha batendo nessa tecla há muito tempo. Muitos já sabem que isso acontece em função tem uma relação muito íntima com a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é aquela deficiência eletromagnética, em termos de campo eletromagnético, sobre a nossa América do Sul. E por isso mesmo, então, os fótons, o pacote completo de elétrons, raios UV, raios X e raios gama, passa com uma facilidade maior e chega até a superfície do continente sul-americano. Com isso, você tem, obviamente, o oceano atingido, né? Ele está dentro dessa grande área, né? Abarcada pela anomalia magnética, e o oceano vai se aquecendo. Na medida que o oceano vai se aquecendo, a gente vai tendo mudanças constantes no clima. Eu queria dizer para vocês, e aqui eu peço muita atenção, que eu já posso com bastante segurança afirmar que a região sudeste e sul do país está extremamente comprometida do ponto de vista climático. Por que eu estou dizendo isso?
É só vocês buscarem as informações nos devidos e mais respeitados lugares na internet. Fenômenos climáticos extremos têm acontecido desde o ano passado, com um peso ainda maior nos últimos 6 meses. Isso é porque isso sim tem a ver com o aquecimento do oceano ali naquela região, conforme eu mostrei para vocês na imagem. Por outro lado, então, só para a gente concluir a parte do sul e do sudeste, eu aviso aos amigos do sul e do sudeste, inclusive eu estou no sudeste, para começarem a se organizar e observar isso de perto e pensarem já num plano de fuga, como diz um amigo meu, tá? Num plano de fuga. Bom, sequenciando isso para não ficar um vídeo muito longo, eu tenho que falar para vocês e reforçar a ideia de que no sul e sudeste nós temos uma questão climática ligada ao aquecimento do oceano, que por sua vez, como eu já disse, tem a ver com a magnetosfera bastante reduzida em função da anomalia magnética. Mas quem está provocando essa redução da magnetosfera? Se alguém perdeu algum programa passado, só para ficar claro, é a aproximação desse corpo celeste que nós estamos chamando de Nibiru. É também, provavelmente, parcialmente influenciado pela aproximação do segundo corpo celeste, chamado Planeta X, ou Planeta 9, como vocês quiserem chamar. Esse também já identificado e muito esperado pela comunidade científica. Ele está mais distante do que o Nibiru. O Nibiru é o nosso visitante mais próximo, mas o nono planeta, junto com a questão gravimétrica e magnética do Nibiru, tem já causado várias alterações aqui no Sistema Solar e principalmente no que diz respeito aqui à Terra. Não percam de vista isso, tá? Então, a inversão dos polos magnéticos é uma provocação, é um efeito colateral da chegada do Nibiru. E isso já vem acontecendo há muito tempo, tá certo? Bom, para a gente não perder o ritmo aqui das informações, nesses últimos dias, a internet, de um modo geral, está coalhada de informações a respeito do clima. Nossa, nevou em tal lugar, inundou em tal lugar, tornado no sul da Bahia, onde já se viu que tudo isso são extremos climáticos que não podem ser encarados como simples acontecimentos ou por causa do aquecimento global simplesmente. Esse é o cerne do programa de hoje, tá? Eu vim aqui para dizer para vocês principalmente o seguinte: alterações climáticas ditas como extremas, que são noticiadas em todos os lugares hoje, elas não têm só o aquecimento global e anomalias causadas pelo aquecimento dos oceanos, por exemplo, como causas primárias. Na realidade, nós temos fortes motivos para acreditar que essas anomalias, inclusive 2019, vai ser o campeão de anomalias climáticas, sísmicas, etc. e tal, mas focando no clima nesse momento, vai ser o campeão de anomalias climáticas. Por quê? Porque nós estimamos aí a possibilidade de que a Terra esteja levemente fora da sua elíptica. Quando a gente estava discutindo esse assunto antes de começar a gravação, a gente estava aqui dizendo, bom, existe aí a precessão dos equinócios, que para quem não lembra, é aquele movimento, eu vou tirar o globinho aqui do suporte, é o movimento do globo durante a trajetória que o nosso planeta faz ao redor do Sol. Ele faz o movimento de rotação, como vocês sabem, e o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol. Muito bem. Mas ele faz uma pequena oscilação em relação ao seu eixo. É uma oscilação, é como se tivesse uma folga no eixo aqui e ele oscilasse. Muita gente poderia até dizer que esse extremo climático que a gente está vivendo teria também a ver com a precessão dos equinócios, que é essa variaçãozinha que existe aqui no eixo de rotação da Terra. Por outro lado, eu digo a vocês que não. Por quê? Todas as vezes que a gente se pronuncia, a gente sempre procura fazer uma pesquisa buscando o histórico climático de décadas e até séculos passados, na medida que há disponibilidade desse material nos órgãos sérios como o INPE, IAG, da USP, esse tipo de lugar, e a gente percebeu que, de fato, a gente vem vivendo já há alguns anos uma série de fenômenos climáticos que jamais foram registrados, nunca houve indício desse tipo de coisa, e a gente percebe que, de fato, para certos detalhes em termos de clima, nós estamos vivendo tudo isso pela primeira vez. Pelo menos enquanto a humanidade, ou a partir do momento, ou durante a época em que a humanidade se estabeleceu efetivamente aqui na superfície terrestre, pelo menos a nossa humanidade, né? Não se sabe nem se houveram outras tentativas aí anteriores. De qualquer maneira, nem a precessão dos equinócios, nem o aquecimento global,
e tampouco as alterações na superfície do mar, em termos de temperatura, podem explicar os extremos climáticos que o mundo, o planeta inteiro está passando nesse exato momento. Então, eu estou aproveitando para contar essas coisas para você, inclusive vou citar alguns casos. Foz do Iguaçu, há menos de uma semana atrás, teve uma tempestade lá e acabou com o Ceasa em 20 minutos. A distribuição lá de verduras, frutas e legumes ali da região, o Ceasa de Foz do Iguaçu, foi destruído em 20 minutos. E eu não estou brincando, pode procurar as imagens na internet que vocês vão encontrar e não é fake não, tá? Tem, por exemplo, na França, é lógico, está iniciando o inverno europeu, mas já tem neve lá de metro, né? Nós temos um amigo, o Wilson Passarelli, um abraço, Wilson, que mandou para a gente, ele viveu muitos anos na França, está há poucos meses aqui no Brasil, e ele nos mandou essa reportagem sobre as nevascas que estão caindo na França, totalmente fora de contexto, fora de época, fora de tudo. Fora aqueles incêndios que nós já vimos lá na Califórnia, nos meses passados, né, esses extremos climáticos, como eu venho falando. Bom, de qualquer maneira, tudo isso reforçando a ideia de que o nosso planeta está saindo provavelmente fora um pouquinho da sua elíptica, do seu trajeto orbital normal, e provavelmente está um pouquinho mais perto do Sol. Por isso nós estamos tendo esses extremos. Esse era o ponto que eu queria colocar. O segundo ponto, que é o mais importante de todos. Mas por que a Terra está saindo provavelmente da sua trajetória, ainda que sejam poucos graus? Por um motivo muito simples. Tem alguém atraindo, tem alguém desequilibrando o sistema solar total. Isso é para ajudar aqueles que são um pouco mais céticos, têm um pouco mais de dificuldade de perceber e entender esse tipo de coisa, de que o equilíbrio em qualquer sistema que seja, qualquer sistema planetário que exista, depende muito da interação de cada corpo celeste com outros que eventualmente se aproximam e cruzam esses sistemas. Então, gente, é uma dinâmica absolutamente normal no universo e nós estamos vivendo exatamente isso agora, certo? Dois corpos importantes vão se aproximar, aliás, um já está praticamente dentro, e o outro vem se aproximando e daqui, acredito que uns 5, 6 anos, esteja muito mais próximo e já provavelmente visível, que seria o novo planeta. E a gente tem nesse momento o famoso Nibiru, já dentro da borda do sistema solar, trafegando na sua trajetória, como de fato havia sido discutido anteriormente, colocado aqui na internet em outros momentos, e a sua previsão de chegada, de cruzamento com o sistema solar, o centro do sistema solar, de fato fica aí mantida para final de 2020 e início de 2021. Há quem diga, inclusive, que é muito mais provável, na casa dos 80%, dezembro de 2020. Certo? Antigamente estava meio a meio, agora já está mais na casa dos 80%. Essas informações foram confirmadas pela nossa, a gente pode chamar os nossos parceiros na Síria. Há muita gente propagando informações sobre outros possíveis sírios trabalhando nessa questão, mas eu digo para vocês que tem muita gente se aproveitando da fama desse grupo que nos assessora e também criando uma espécie de paralelo aí de informações, mas não que o nosso seja o mais perfeito e impecável de todos, mas pelo menos existe um esforço científico sério, concentrado há algum tempo, e é por isso que nós usamos as informações desse grupo e não de outros grupos para propagar informações sobre o Nibiru. Então, resumindo a nossa conversa de hoje, pessoal, tudo que a gente está vendo e tudo que a gente ainda vai ver ao longo do final desse ano e o início do próximo são consequências da aproximação desse corpo celeste chamado Nibiru, certo? Então nós temos aí uma mudança provável na elíptica da Terra, que está causando essas alterações climáticas extremas no planeta todo, e é bom que todo mundo comece realmente a se conscientizar e se preparar efetivamente para isso. Agora é lógico, vocês sabem que eu não ganho absolutamente nada, nem like, nem dislike, nem nada, a gente não tem a menor preocupação com esse tipo de coisa. Por isso, as informações e os alertas que a gente passa aqui são sempre no sentido de prepará-los para uma coisa realmente importante. Acho bacana que todo mundo agora comece também a se atentar a questões ligadas a interrupções elétricas. Também está relacionado com ele, também está relacionado à magnetosfera, está relacionado também à radiação solar, mas nesse momento, o bom desse ponto que eu estou falando agora, da questão elétrica, é que o Sol está entrando naquilo que a gente chama de mínimo solar. Por exemplo, inclusive nós estamos vivendo um dos meses que caracteriza o final de um ciclo solar.
Então, o número de manchas solares, o número de erupções solares, o número de ventos solares mais fortes, ele cai significativamente. Só que, a partir de meados de março, abril do ano que vem, essa atividade solar tende a subir novamente. E, normalmente, no início da atividade solar, nós teremos atividades mais intensas. Quando o Sol volta, ele volta mais forte. E aí, esse número de manchas, o número de erupções, o número de ventos solares mais significativos atingem seus números mais altos e provavelmente 2019 vai ser marcado por conta disso. Existe uma pequena discordância com relação ao final do 24º período solar. Mas eu digo a vocês que todas as características do Sol até agora indicam de fato que ele está encerrando o 24º ciclo. As alterações magnéticas que ele tinha que fazer ele já fez e agora ele começa um novo ciclo, certo? Por isso a gente acredita que para o ano 2019 muita coisa ligada à eletricidade, distribuição de energia, funcionamento de equipamentos elétricos e eletrônicos podem vir a sofrer bastante com isso. A gente provavelmente terá muitas tempestades geomagnéticas de grande espectro e provavelmente muitos distúrbios aqui em terra, em superfície. Já não foi novidade nenhuma que ao longo do ano de 2018 a gente veio advertindo sobre essa questão das tempestades geomagnéticas que não só influenciam equipamentos eletrônicos como o comportamento humano também. Não foi também estranho para nós acompanharmos a ionização da nossa atmosfera e perceber que a nossa atmosfera, mesmo depois do vento solar ou da tempestade geomagnética, ela se mantinha muito eletrificada. E acompanhando alguns gráficos, a gente percebeu que a América do Sul, justamente por causa da anomalia magnética do Atlântico Sul, parece que preservava durante um tempo um pouco maior essa quantidade de eletricidade sobre o nosso continente. Nos gráficos que a gente acompanha, que são de um pool de universidades e mais a NOAA, mais a NASA, etc., a gente observou que em cima do continente sul-americano, essa eletricidade, mesmo depois dos eventos geomagnéticos, ela permanece por pelo menos uma semana. Então é engraçado notar o dia do evento e uma semana, 10 dias depois, equipamentos e pessoas tendo uma série de manifestações por conta disso. Eu digo para vocês que isso é extremamente sério, vocês não podem perder isso de vista de forma nenhuma. Isso altera o comportamento de verdade, há vários estudos já publicados sobre isso, inclusive os nossos. A gente está interagindo inclusive com outros médicos que conhecem bastante sobre o assunto e a gente tende a publicar mais material sobre esse assunto para vocês entenderem que isso não é brincadeira. De uma hora para outra você está bem e você sai ali na rua de repente, vai dirigir seu carro, você pode ser de fato atingido por uma quantidade de eletricidade que vai alterar o seu comportamento cerebral e obviamente seu comportamento social e isso podendo implicar numa situação perigosa e problemática para você. Por isso não vamos perder isso de vista. Não estou nem falando aqui sobre o problema dos raios UV, cujo alerta saiu aí há 2, 3 dias atrás, como sendo um dos níveis mais altos da história da nossa civilização. E isso também, claro, causa preocupação, câncer de pele e tudo mais. Então, vamos ficar atentos a isso, vamos nos preparar em relação a isso, não vamos perder essas coisas de vista. Então, eletricidade, sismos e clima 2019, infelizmente, promete muito, tá certo? É efeito da chegada de um corpo celeste que vai atravessar o nosso sistema solar, vai causar muito impacto, mas depois ele vai embora e a vida deve voltar ao normal, tá certo? Mas se as pessoas não se prepararem, obviamente as consequências e as perdas serão muito maiores, tá bom? É isso aí, um abraço para todos vocês. A gente não costuma, não tem muito costume de fazer isso aqui, aliás nunca fizemos, para dizer a verdade, mas de qualquer maneira, apesar de todas as notícias e informações, a gente sempre mantém um pensamento positivo e a gente gostaria de oferecer para vocês, em termos de mensagem de Natal, exatamente essa ideia, de manter sempre a cabeça erguida. A gente tem um desafio muito grande como civilização pela frente. A gente está aqui para ajudar, não é para ficar causando ou preocupando. A ideia é só informar para que todos tenham a mesma chance de participar de maneira igual desse desafio que vem vindo pela frente. Então a todos vocês um excelente Natal, talvez a gente volte antes do Natal com mais alguma postagem, se for o caso, mas eu já desejo em nome da Renata, em nome da Bianca e de toda a equipe do canal Nós Universo,
um Feliz Natal para vocês, tá certo? E a gente volta a qualquer momento aí para falar sobre mais algum fato importante relacionado ao nosso universo ou ao nosso mundo. Tá joia? Um forte abraço para vocês e até o próximo programa. I'm missing you so much. You turn on my imagination. Though you're far away, and in my fantasy you crave my body. I need